Olá, amigos da Yellowverse, estamos aqui para o nosso primeiro Professor Lara Entrevista, onde vamos entrevistar o meu amigo, o professor Ervino Vogel. Mas antes de nós começarmos a entrevista, não esqueçam, vá lá na nossa página, se inscreva e compartilhe. Nós temos muitas e mais novidades para vocês. Professor Ervino, economista com MBA em Administração Estratégica e Comércio Exterior, pós-graduado em Docência na Educação Profissional de nível técnico, professor, escritor, consultor, palestrante e produtor cultural. É o que nós vamos entrevistar hoje, além de ser membro da Academia Carazinhense de Letras. Só isso, só isso. Quem é o professor Ervino Vogel, desses que não está aqui nessa lista? Fala para nós. Primeiro, obrigado, professor Lara, por convidar a gente para ser entrevistado nesse programa da Yellowverse. Eu quero dizer assim que quando a gente vê os títulos de alguém, né, a gente acha que os títulos podem medir a capacidade e a habilidade daquela pessoa. E eu diria assim, muitas vezes nós encontramos alguém sem título, né? Informações tão importantes quanto. Então, obrigado por poder estar aqui com vocês e dizer assim que o Ervino, na verdade, é uma pessoa que, na verdade, se criou numa periferia. Eu me criei na periferia aqui dessa cidade de Carazinho, talvez tu até conheça, o bairro São Pedro, lá perto da rodoviária, e, na verdade, era considerado Vila São Pedro ainda. Por quê? Porque a gente estava desconectado do centro da cidade, né? A ligação era meio assim, difícil porque não tinha calçamento, as ruas ainda eram de terra batida. Então, eu, como escritor de Ervino, eu me criei nesse ambiente. E é esse ambiente que eu acabo trazendo para as minhas obras e para os meus escritos, né? Então, eles, na verdade, me ajudaram muito para construir os personagens, para construir os ambientes e para falar de quais são as minhas origens, né? Então, eu fico muito feliz em também poder dizer que eu sou alguém da periferia. Porque a periferia, né? Quando alguém é da periferia, a gente, periferia é desqualificada, né? Necessariamente não. Porque os valores que estão na periferia são aqueles que construíram as nossas cidades, né? O nosso estado e o nosso país. Às vezes, muitas coisas da periferia é que fizeram o país crescer e transformar ele no que ele é hoje. Mas isso é uma grande verdade. A periferia tem uma riqueza muito grande de conteúdo e de lições, principalmente de ajuda e de moral, que a gente poderia aprender muito. Quantos livros o senhor já lançou? Na verdade, Lara, eu escrevi até hoje, foram 6 ou 7 livros. Eu digo 6 ou 7 porque eu tenho alguns que não foram impressos ainda, né? Praticamente hoje eu tenho impresso, são 2 livros técnicos, na verdade, que a minha origem, na verdade, é de escritos técnicos. Eu sou formado em economia, tenho esse MBA em administração e com ele eu acabei escrevendo o meu primeiro livro, A Empresa Flex Power, que ela é um livro mais direcionado à consultoria, né? Esse aí. Então, estou mostrando que eu li, eu já li, achei muito interessante o livro e uso inclusive como base para algumas decisões que a gente olha aí, coisa bem boa na nossa página para fazer alguns assuntos. Muito interessante livro, eu recomendo a leitura do livro. Então, na verdade, esse livro foi o começo para mim entrar nessa área de escrita, foram os livros técnicos, a empresa Flex Power. Depois, quando eu fiz a minha pós-graduação em docência mais tarde, e me envolvi como é que eu vou dizer assim, como professor mesmo na área, eu acabei escrevendo o próximo livro, que foi A Arte de Ensinar e Construir o Conhecimento. Esse aqui? Esse aí, o segundo livro. Por quê? Eu tenho o autógrafo do escritor aqui, comprei no dia que estava lançando. No dia que estava lançando, lá na livraria... Fechou a livraria já. Mas como é que... Não me lembro o nome. Mas, afinal, esses 2 primeiros livros surgiram da minha formação, na verdade, né, Lara? Eu também, como professor, isso me interessa muito sobre a arte de ensinar, sempre procurei estar atualizado com a arte de ensinar. Esse livro também, muito interessante, esse aqui. E, na verdade, Lara, o que acontece? Depois que eu comecei com essas escritas mais técnicas, eu achei que assim, puxa vida, a gente tem tanta coisa para contar, né? E então eu comecei a me aventurar mais na questão de escrever romance, drama, poesia,
porque acho que assim que o conhecimento, às vezes, como é que eu vou dizer, nós temos várias áreas da vida onde o conhecimento pode se manifestar. E como a gente vê que algumas pessoas têm diferentes modos de aprender na vida, eu achei que a poesia poderia ser uma forma também de trazer conhecimento, né? Tanto que recentemente agora eu reuni, na verdade, um escrito que eu tinha feito quando eu tinha entre 15 e 17 anos, que é o livro Trechos da Vida, Memórias dos Anos de Chumbo. Aí alguém me perguntou, como assim? Mas esse é o período da ditadura. E aí o que eu coloquei nesse livro, quando eu mandei para a edição agora há pouco, eu não me preocupei em modificar nada do livro, porque a intenção minha era trazer o texto original quando eu ainda era adolescente. Por quê? Porque a minha intenção com o livro é mostrar como é que uma ideologia pode atuar sobre o teu modo de pensar. E se você for ler depois o livro lá, for ver as poesias que estão lá, elas retratam bem o momento da ditadura no Brasil. Eu quero dizer assim, eu não fui preso por causa disso, né? Eu não sofri por causa disso, porque vivendo na periferia, a vida era muito boa. E a gente aqui no interior talvez não sentiu muito os efeitos de um governo ditatorial, né? E eu lembro que o meu pai às vezes dizia assim, vocês não vão dizer que a gente pertence àquele partido, é desse ou daquele, vocês têm que dizer que nós somos da situação. E acaba ficando assim, né? Mas a gente como criança, para nós, para mim era uma aventura nesse tempo, eu não me preocupava com situação política ou de governo. Mas o livro ele traz um pouco desse retrato e ele mostra que de fato nós somos influenciados pelas ideologias, né? Quer de direita ou de esquerda, nós acabamos recebendo essa pressão do meio, né? Então eu acho que assim, daí eu comecei a escrever esse tipo de coisa, né? E também me aventurei um pouco nos comportamentos e, vamos dizer assim, nos dramas humanos que nós vivemos no dia a dia. O meu mais recente livro chama-se 7 Dias. É um drama sobre a violência doméstica, né? Onde eu trago um pouco de uma abordagem assim, e alguém até já me falou que o livro é um pouco pesado, né? E aí eu pensei, é pesado por quê? Porque eu vou falar de violência doméstica. E aí quando a gente vê que nós temos no Brasil aí 230 mil ou 260 mil casos de violência no ano, é um número que deixa a gente assombrado, né? E aí eu vi mais adiante que nós temos por dia no Brasil 180 estupro de crianças. Então eu fiquei de certa forma assim chocado com os números, sabe, Lara? E eu digo, eu tenho que escrever alguma coisa para trazer isso para a nossa realidade e para que as pessoas tenham mais contato com isso. Daí eu escrevi esse último drama, então chama-se 7 Dias. É esse livro aqui, ele está em fase de edição ainda, né? Esse, inclusive, é uma amostra para eu fazer a correção dele, correção gramatical. Mas assim, então, eu estou escrevendo os meus livros, se você for ler, todos eles têm um contato muito franco com a realidade. Às vezes, tem alguma coisa assim que é, vamos dizer assim, que é fantasia? Tem algum personagem, né? O personagem é fantasioso, mas a ação do personagem está conectado com a realidade. Então, talvez eu trago isso porque a periferia sempre me colocou muito em contato com a realidade, né? Os sofrimentos da realidade, a fome da periferia, a falta de trabalho, até a falta de qualificação, às vezes, das pessoas que moram na periferia, né? Uma coisa acaba trazendo a outra. Então eu procurei trazer nos meus escritos um pouco dessa realidade, né? Que, digamos, de passagem, né, Lara? Nós somos 212 milhões de habitantes, né? Acho que é isso, 211, 212. Eu fiz um estudo mais recente que eu apresentei agora num projeto cultural que é mais voltado assim para um pensamento de que eu preciso me qualificar para aproveitar as oportunidades do cenário que eu vivo, né? Nós temos um espaço em que são 193 milhões de pobres no Brasil. Então isso é uma coisa que me choca muito também. Quando eu tenho assim, por exemplo, um Brasil que é riquíssimo, mas nós temos uma concentração de renda que é extremamente grande. É chocante quando você olha os números da economia do Brasil. Então eu trouxe isso no projeto para deixar isso também mais transparente. E quando eu olho e falo em periferia, dá a impressão que a grande maioria da população brasileira, pela sua condição social, deveria morar na periferia, né?
E a gente vai ver que, de fato, com 193 milhões de pobres, é complicado. Né? E é isso que eu trago, então, para o meu escrito. Né? Vamos saber. Esse livro vai ser muito interessante a sua leitura. Me informa quando é que sai. Sim. Fiquei sabendo recentemente que o senhor fez um workshop pela internet sim. em 3 dias. 3 dias. Acompanhei alguns momentos do workshop. 3 dias. Como é que foi a experiência? Olha, Lara, eu fiquei surpreso assim, porque o workshop, na verdade, ele teve uma parte que foi patrocinada pela Lei Aldir Blanc, um recurso que o Estado disponibilizou e que a Prefeitura aqui de Carazinho fez um edital para que as pessoas se candidatassem. E eu fiquei, primeiro assim, surpreso, porque o trabalho cultural que eu trouxe, ele seria mais de formação, né? Quase formação profissional, porque no período do workshop, que foram os 3 dias, eu discuti um pouco mais a questão assim, quais as habilidades que eu preciso para conseguir melhorar a minha qualidade de vida, né? O que eu posso fazer para ter um emprego melhor? Ou quais são as atitudes que podem me facilitar ter uma vida mais próspera, né? E foi isso que eu trouxe para o workshop. E eu achei assim, a gente vai fazer o workshop, transmitimos lá no Facebook, né? Eu digo, para mim, eu pensei assim, eu vou estipular mais ou menos 200 espectadores lá. Então o projeto até previu que os 200 espectadores receberiam, então, um livro, né, cada um deles. E o livro, na verdade, a base do workshop foi esse aqui, Construindo Círculos de Prosperidade. Mas eu achei muito interessante porque, conforme eu fui conversando com as pessoas e as pessoas foram me dando feedback, né, as pessoas ficaram assim impressionadas com os dados que eu apresentei. E os dados que eu apresentei, na verdade, eles estão disponíveis para todo mundo. Mas eu fiquei pensando, mas como pode, né? Um conhecimento hoje na internet que está disponível para todo mundo, por que as pessoas não enxergam isso, né? Aquele dado que eu trouxe antes, por exemplo, da questão da distribuição de renda no país, são dados que a Receita Federal coloca à disposição para você ver. E aí eu trouxe no workshop, então, um dado que dizia o seguinte, que 0,30% da população brasileira detém 18% de toda a renda nacional. E de que mais 8,4% da população brasileira detém mais 59% do PIB nacional ou do volume de dinheiro do país. Daí o pessoal, mas não pode ser isso, Ervino. Eu digo, não, mas tá lá, vai na Receita Federal que estão lá os dados, não sou eu que digo. Né? Então o workshop ele trabalhou um pouco o sentido assim das pessoas poderem se qualificar. E muitos me perguntaram assim, quando eu digo que prosperidade é acessível para todo mundo. Daí a pessoa disse, não, mas eu não tenho acesso a isso. E aí o workshop conversou um pouquinho sobre isso, né? Por que eu não tenho acesso? O que eu preciso fazer então para ter acesso? Né? Em dado momento eu pergunto no workshop assim, bom, agora é a hora de decidir em qual dos mundos tu quer viver. Né? Eu vou viver no mundo que, por exemplo, a pouca camada da população, por exemplo, que divide, por exemplo, nós temos aí 20% do PIB, que é dividido por 80% da população. E o cara diz, mas eu quero fazer parte do outro mundo, né? O que tem mais dinheiro, o que tem mais acesso à saúde, à felicidade. Então o workshop foi muito legal, porque a gente pôde conversar um pouco sobre esses valores, né? E isso ficou muito patente ali naquilo que as pessoas colocaram, sabe? Desse, mas então eu tenho acesso a isso? Tenho acesso sim à prosperidade, ao dinheiro, à saúde. Só que eu preciso querer fazer isso. E a gente precisa, de certa forma, se disciplinar para atingir esse alvo. Né? Senão não consegue. Né? Considerações finais. O que planeja para o futuro? Olha, o futuro. Eu diria assim, eu sou um privilegiado, na verdade, né? Lara, eu posso dizer assim, eu disse no workshop, inclusive, né? Eu estou aqui, estou dividindo um pouco da experiência, mas o que eu trago no livro ou no workshop não é nada meu, né? É tudo que outras pessoas já fizeram. Mas essas pessoas, elas servem para a gente como um estímulo, né? Ou como um modelo a ser seguido. E a gente, às vezes, tem um modelo bem perto da gente. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente, às vezes é o pai, às vezes é a mãe.
E eu não sei por que, às vezes, a gente não quer se aproximar do modelo, a gente foge para longe do modelo, né? Então, eu disse, tu precisa ter um modelo de referência, né? E para mim, tu perguntar assim, quais são os planos do futuro? Eu estou numa situação em que eu praticamente posso fazer tudo o que eu quero. Então, o que eu planejei agora? Daqui para frente, eu vou continuar escrevendo, vou me dedicar a escrever mais romances e dramas conectados com a realidade, né? Eu praticamente comecei a escrever muito mais durante a pandemia do que antes, porque eu tenho mais tempo. Então, essa realidade é verdade. Nós estamos mais em casa. Tu não está em casa fazendo, por exemplo, home office? Sim. Né? Eu me aposentei, então eu estou em home office direto. Né? Mas eu acho que o futuro, a pandemia, ela está mostrando para a gente que os nossos hábitos precisam mudar. Sejam hábitos, por exemplo, que a gente tem que achar novas fórmulas para se manter ocupado, novas fórmulas para considerar a minha saúde física e mental, né? Porque o ficar em casa, ele às vezes traz um pouco de angústia. Eu fico angustiado porque eu saí de uma rotina que eu fazia alguma coisa, eu saía de casa, caminhava, olhava a natureza, conversava com pessoas e hoje eu estou em casa. O futuro, diante da pandemia, eu acho que o vírus do Covid é algo que veio para ficar. Talvez todos os anos nós vamos ter que nos vacinar. E não tem outra saída, é algo que vai fazer parte da nossa vida. Mas eu só quero resgatar uma coisa que eu falei lá nesse workshop. Eu disse, nós temos que assumir uma postura onde nós conseguimos viver em simbiose com o vírus, porque senão nós vamos morrer. Né? Eu não posso ter essa visão de parasitismo, porque daí, se o vírus acabar, 100% legal, né? Mas as pessoas podem vir se acabar nesse processo. Então nós vamos ter que aprender a conviver nesse novo modelo. E eu acho que isso é o mais difícil para a gente, né? Porque nós precisamos de pessoas por perto, nós somos acostumados com esse convívio social. Né? Até um rapaz falou lá no workshop, mas os animais também têm convívio social. Eu digo, bom, o conceito de sociedade é junto, mas os animais, eles são irracionais, eles estão juntos por uma questão de proteção, eles não pensam isso. Mas nós, como indivíduo, como seres humanos, nós pensamos isso porque nós gostamos das pessoas. Né? Então eu acho que essa questão da pandemia, nós vamos ter que conviver com ela. E acho que provavelmente no meu próximo livro eu vou colocar alguma coisa nessa linha junto, porque a preocupação, nós não falamos nisso antes, né? Mas a quantia de suicídios que tem acontecido nesse período é muito alta. Por quê? Porque nós não aprendemos a conviver quando nós podemos ficar sozinhos. Nós não sabemos viver sozinhos, né? E isso é um problema para nós, né? Sim, isso é uma grande verdade, porque as estatísticas estão mostrando que a quantidade de suicídios está aumentando muito. Né? A pessoa acha que não está conseguindo passar por esses momentos. Bom, professor Ervino, queria agradecer a nossa presença, queria um compromisso que quando for lançar algum livro, venha lançar no nosso canal, para nós mostrarmos para os nossos inscritos e não inscritos, né, o vosso trabalho, que é de muita importância e muito bom. Acho que a Yellowverse tem um papel muito importante na difusão da cultura e até na difusão dos valores locais. E eu acho que isso é um valor muito importante que vocês trazem para esse ambiente virtual, né? Divulgar aquilo que Carazinho, que a região tem de melhor, digamos assim, ou quais os valores que a região tem, né? Porque eu vejo como escritor, nós nem sempre temos os canais à disposição de divulgação de cultura. E eu acho que nesse ponto a Yellowverse está de parabéns, porque tem feito um trabalho e tem trabalhado também com aqueles que estão fora das grandes massas, né, de cultura. Então acho muito importante isso. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Bom, até logo então, até a próxima, professor lá na entrevista. Tchau!